E aí, pessoal? Paulo Soares, da DP Comp do Nota Já, aqui com o meu querido amigo Daniel Aires. E esse aqui é o quarto e o último vídeo de uma playlist que a gente fez sobre o quanto é importante a gestão financeira para pequenos negócios. Exatamente. Né? Exato. Então, a gente, no vídeo passado, falou de fluxo de caixa. Sim. E nesse vídeo a gente vai falar de capital de giro. Corretamente. Então, para isso, a gente tem os nossos slides. E a gente vai dizer aqui, nós vamos entender o que é capital de giro e como calcula, né? Ok. Então a empresa gasta para comprar o produto. Então a empresa, ela para poder vender precisa ter o produto, né? Ou o serviço. Então a empresa gasta para ficar pronta para vender. Ou produzir. Então a empresa gasta antes de vender, a empresa gasta. Sim. Quando a empresa gasta, então o dinheiro saiu da empresa. Antes de receber qualquer coisa. Aí você tem que fazer o esforço da venda e depois do esforço da venda tem o prazo para o dinheiro entrar. Esse tempo em que você fica sem o seu dinheiro, porque o dinheiro está com o fornecedor e o dinheiro está com o seu cliente, porque você ainda não recebeu do seu cliente. Qual é o tempo médio que a sua empresa demora para receber o dinheiro de volta? Então, da hora que você gasta para poder vender alguma coisa até receber o dinheiro de volta, quantos dias isso demora para acontecer? Um controle do prazo aí, né? Exatamente. Então, eu escrevi aqui, ó, a empresa gasta para comprar o produto para depois vender. Depois de vender, a empresa precisa esperar para receber o dinheiro da venda. Então existe um intervalo de tempo em que o dinheiro do seu negócio fica passeando na rua. Como fazer para pagar as despesas nesse intervalo? Então eu sei que, por exemplo, durante 15 dias do meu mês, eu fico sem dinheiro, porque eu já gastei o dinheiro que eu tinha e ainda não recebi o dinheiro das vendas. Eu fico 2 semanas sem ter dinheiro. A empresa precisa ter uma quantidade mínima de dinheiro reservada para sobreviver nesse espaço de tempo em que o seu próprio dinheiro ainda não voltou da rua. E esse dinheiro é o capital de giro. Capital, o nome capital significa dinheiro, capital. Capital de giro é o que faz a empresa girar. Vai circular, né? Então, como é que eu faço nesses 15 dias que eu fico sem dinheiro? Como é que eu faço para pagar as contas? Eu preciso ter reservada uma quantia de dinheiro para suportar as despesas nesse momento, tá? Então, para calcular qual é o tamanho ideal do seu capital de giro, é muito importante cuidar do fluxo de caixa. Foi o que foi visto no vídeo anterior. No vídeo anterior. Então, eu preciso cuidar do fluxo de caixa. E como é que eu cuido do fluxo de caixa? Entendendo esse tempo. Quanto tempo eu demoro para receber? Então, eu tenho que olhar todos os dias a minha conta bancária para saber quanto tempo eu demoro. É aquela pressão entre qual é o prazo que você tem para pagar e qual é o prazo que o seu cliente tem para pagar você. Exatamente. É isso que é cuidar do fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa, a gente sabe de antemão quanto que a gente vai ter na conta na semana que vem, na outra semana, né? Então, qual é o prazo médio do que você precisa pagar aos seus fornecedores? Eu fiz um exemplo aqui. Vamos supor que alguns fornecedores me vendem à vista, outros a prazo. No final das contas, eu tenho um prazo médio de 15 dias para pagar meus fornecedores. Certo. E aqui no meu exemplo, eu também estou usando que normalmente eu faturo 28, 30 dias para os meus clientes. Então eu demoro 30 dias para receber. Se eu tenho que pagar em 15 dias e recebo em 30, eu vou ficar com 15 dias com a conta zerada. Sim. Então eu preciso saber qual é o custo fixo da minha empresa, porque durante 15 dias eu preciso ter esse dinheiro. Então vamos supor... A empresa vai tendo que se manter independente desse dinheiro. Independente da venda, né? De receber o dinheiro da venda. Então vamos supor que o meu custo fixo seja 10 mil por mês. Sim. Sabendo disso aqui, eu sei que o meu capital de giro é 5 mil, porque durante essas 2 semanas eu vou ter provavelmente metade do meu custo fixo para pagar, então eu preciso ter no mínimo 5 mil reais na conta de reserva. Para aguardar esse recebimento que ainda virá, né? Exatamente. Contando com a inadimplência, né? Contando com a inadimplência. É verdade. Né? E por que isso é importante, Dani? Porque se eu não tiver esse dinheiro, eu vou ter que usar o cheque especial,
eu vou ter que atrasar algum pagamento, eu vou ter que pagar multas e juros, Diminuindo sua margem de lucro. diminuindo a sua margem de lucro ou até acabando com o seu lucro, que faz a sua empresa fechar. Exatamente. Tá? Então, é sobre isso o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, além de tudo, ainda tem uma outra questão importante, que é, além desses 5 mil na minha empresa que eu preciso ter reservado, que é só para pagar as contas nos 15 dias que eu fico sem receber, eu também preciso saber qual é o meu estoque mínimo. Qual é o mínimo de ou produto, ou matéria-prima, ou de insumo? Qual é o mínimo que eu preciso ter para funcionar? Isso também não pode depender das vendas. Sim. Então, no final das contas, o que é o meu capital de giro? É o dinheiro que eu preciso ter reservado na minha conta para pagar as despesas naquele período em que eu fico sem dinheiro nenhum. Aguardando receber. E se alguém me fizer algum pedido e eu tiver que entregar, eu preciso ter produto no estoque. É verdade. Então, o capital de giro ele é composto por esse valor reservado no banco e pelo mínimo de produto que eu preciso ter no estoque. Por isso a importância de controlar via sistema. Exatamente. O que significa isso? Quando você tem um sistema, como os nossos clientes aqui da DPCom, que São tem nota já, né? nota já, a gente controla tudo isso automaticamente. Avisa em tempo real qual o estoque dele. Exato. Porque o nota já, você compra por lá. No momento em que você compra, já alimenta o estoque. Sim. Aí você vende por lá. Já Na faz hora que você vende, já tira do estoque. Então você sempre sabe qual é o seu estoque atual. Verdade. E como a gente falou no outro vídeo, como você compra e vende pelo nota já, paga e recebe pelo nota já, o seu fluxo de caixa sai automático. Sim. E aí você consegue controlar o seu capital de giro. E aí você consegue saber qual é o seu lucro. E aí você consegue saber o quanto você pode levar para casa. E dentro desses relatórios também tem a inadimplência para controlar. E o controle da inadimplência. Exatamente. Porque você tem que morder o pé do seu cliente que não te paga. Porque às vezes o seu lucro está exatamente na inadimplência. Essa falta aí. Verdade. Então, pessoal, a gente já falou demais. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente falou nesses vídeos, é só colocar nos comentários. Comenta os nossos vídeos, dizendo se você entendeu, o que você não entendeu. Se você fizer uma pergunta lá, a gente vai gravar um vídeo especialmente para ele. Inclusive, se você quiser colocar na prática e testar essas funções dentro do Nota Já, à disposição. A gente está à disposição, tá? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal da DPComp, siga a DPComp nas nossas outras redes sociais e não se esqueça, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.